Você já sentiu que, ao final do dia, suas pernas parecem pesar toneladas ou que seus pés ficam gelados, mesmo em dias quentes, como se o sangue simplesmente tivesse esquecido de chegar até ali? Muitas pessoas acima dos 50 anos convivem com esse desconforto, acreditando ser apenas uma parte natural do envelhecimento. Mas a verdade é que isso é um sinal claro de que algo precisa de atenção na sua circulação. Se você passa por isso, saiba que não está sozinho. E mais importante, não precisa aceitar esse cansaço como seu novo normal. Pois hoje vamos descobrir juntos 7 alimentos poderosos que podem transformar a sua saúde vascular e devolver a leveza aos seus passos. Antes de seguirmos para essa lista transformadora, peço que você se acomode bem e fique comigo até o fim, pois cada um desses ingredientes funciona como uma chave que abre as portas do seu bem-estar, e entender como combiná-los fará toda a diferença na sua rotina. Muitas vezes, ignoramos esses sinais, tratando o inchaço nos tornozelos ou aquela dormência pontual como um detalhe sem importância, mas quero que você imagine o seu sistema circulatório como uma rede de encanamento dentro da sua casa. Com o passar do tempo, é comum que essas tubulações acumulem pequenos resíduos, tornando o caminho do sangue mais difícil, lento e trabalhoso. Quando o sangue não circula com fluidez, suas pernas sofrem, o coração precisa trabalhar muito mais, e o seu corpo todo perde o vigor. Mas a boa notícia é que a natureza nos oferece ferramentas incríveis para limpar esses canais e devolver a força que você precisa. Pouca gente sabe disso, mas o que você coloca no seu prato tem um poder quase imediato sobre a espessura do seu sangue e a saúde das suas veias. E por isso, vamos começar a nossa lista com o primeiro destes grandes aliados. O primeiro alimento da nossa lista é o alho, que para muitos é apenas um tempero, mas para a sua saúde é um verdadeiro guardião das artérias. O alho possui substâncias que ajudam a afinar naturalmente o sangue, evitando que ele fique viscoso e tenha dificuldade em subir das pernas de volta para o coração. Para incluir o alho de forma prática no seu dia a dia, a dica de ouro é nunca fritá-lo em excesso, pois o calor muito alto destrói seus benefícios. Tente amassar um dente de alho cru e misturá-lo em uma colher de azeite de oliva extra virgem, deixando descansar por alguns minutos antes de temperar a sua salada. Essa combinação simples é uma bomba de saúde que atua diretamente na proteção dos seus vasos sanguíneos, sendo algo que você pode fazer todos os dias no seu almoço. Em segundo lugar, temos a beterraba, um vegetal vibrante que esconde um segredo fascinante para a circulação. Ela é riquíssima em nitratos naturais, que quando chegam ao seu estômago se transformam em óxido nítrico, uma substância que relaxa e dilata os seus vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com muito mais facilidade por todo o corpo. Imagine que é como se você abrisse uma estrada que antes estava estreita, facilitando o trânsito do fluxo sanguíneo. Para aproveitar isso, a forma mais eficiente é consumir o suco de beterraba batido com um pouco de limão, preferencialmente pela manhã. Começar o dia com esse suco ajuda a preparar o seu sistema circulatório para todas as atividades que você terá pela frente, garantindo que suas pernas tenham o oxigênio necessário durante todo o dia. O terceiro elemento da nossa lista é o gengibre, uma raiz com propriedades anti-inflamatórias potentes. Muitas vezes, a má circulação é acompanhada de processos inflamatórios silenciosos no corpo, e o gengibre atua como um calmante para esses tecidos, estimulando a circulação periférica, o que é excelente para quem sente os pés ou as mãos constantemente frios. A maneira mais fácil de usar o gengibre é preparando um chá leve. Corte uma fatia fina da raiz e coloque em uma xícara de água quente, deixando em infusão por 5 minutos. Você pode tomar esse chá no meio da tarde, criando um ritual que, além de melhorar a circulação,
ajuda a aquecer o corpo de dentro para fora, trazendo uma sensação de conforto imediato. Em quarto lugar, precisamos falar sobre os frutos vermelhos, como o morango, a amora ou o mirtilo. Eles são carregados de antioxidantes que protegem a parede interna das suas veias, evitando que elas fiquem rígidas ou danificadas com o passar dos anos. Manter as paredes dos vasos flexíveis é fundamental para que o sangue não fique represado nas pernas. A dica aqui é misturar uma pequena porção dessas frutas no seu iogurte natural ou consumi-las como uma sobremesa simples após o jantar. É um hábito doce, saudável e que garante uma proteção extra para o seu sistema circulatório, sem a necessidade de recorrer ao açúcar industrializado, que, pelo contrário, seria um grande vilão para quem sofre com inchaços. O quinto aliado é o azeite de oliva extra virgem, que já mencionei brevemente, mas merece um destaque especial. Ele é uma gordura do bem que combate o colesterol ruim e ajuda a manter o sangue mais fluido, protegendo contra o endurecimento das artérias. É um alimento poderoso que quase todo mundo tem em casa, mas que poucos usam da forma correta. O segredo é nunca aquecer o azeite a ponto de soltar fumaça, pois isso altera suas propriedades. Utilize-o sempre cru, regando seus legumes cozidos ou a sua salada. 2 colheres de sopa ao longo do dia são suficientes para criar uma camada de proteção em todo o seu sistema, sendo uma forma simples e muito eficaz de cuidar do seu coração e das suas veias. O sexto alimento é a pimenta caiena, que pode parecer estranha para alguns, mas é um estimulante circulatório de primeira linha. Ela contém capsaicina, um composto que ativa a circulação e ajuda a queimar gorduras, além de atuar como um bombeador natural do sangue. Se você gosta de um toque de sabor nos pratos, comece polvilhando uma pitada muito pequena de pimenta caiena sobre o seu ovo mexido ou na sopa de vegetais no almoço. É importante começar com uma quantidade mínima para acostumar o paladar. Esse pequeno gesto ajuda a aquecer o organismo, dando aquela energia extra que muitas vezes falta quando a circulação não está funcionando como deveria. Por fim, o sétimo alimento é o peixe rico em ômega 3, como a sardinha ou a cavala. Esses peixes são fontes maravilhosas de gorduras saudáveis que reduzem a inflamação e melhoram a saúde das veias, tornando o sangue menos pegajoso e, consequentemente, mais fácil de circular. Muitas pessoas têm dificuldade em introduzir peixes na dieta, mas a sardinha em conserva, desde que em água ou azeite, é uma opção muito barata e prática. Você pode amassar a sardinha com um garfo, misturar com cebola picada e um pouco de salsa, transformando em um patê saudável para acompanhar um pão integral ou torradas. É uma forma rápida de garantir esse nutriente vital pelo menos 3 vezes por semana. Agora que você conhece esses 7 aliados, quero te fazer uma pergunta rápida. Você já notou se algum desses alimentos já faz parte da sua rotina ou se existe algum deles que você tem vontade de testar a partir de amanhã? Deixe sua resposta aqui nos comentários, pois saber da sua experiência me ajuda a entender melhor como posso ajudar você e tantas outras pessoas que buscam viver essa fase com mais disposição. É fundamental reforçar que, se você ignorar esses sinais de má circulação por muito tempo, o desconforto pode evoluir, tornando cada caminhada um desafio e aumentando a sensação de exaustão ao final do dia. Mas você tem o poder de mudar esse cenário agora mesmo com essas escolhas inteligentes. Além desses alimentos, preciso compartilhar algumas soluções complementares que não custam nada e que são tão importantes quanto o que você come. Água, por exemplo, é o veículo que transporta todos esses nutrientes. Se você não bebe água suficiente, seu sangue se torna mais espesso, dificultando o trabalho das suas veias. Tente manter uma garrafa sempre por perto e beba pequenos goles ao longo de todo o dia, sem esperar sentir sede. Outro ponto crucial é o movimento.
Não precisa ser um atleta, mas evite ficar sentado por várias horas seguidas. Se estiver assistindo televisão ou lendo, a cada 30 minutos, levante-se e caminhe pela casa. Ou simplesmente fique na ponta dos pés e depois desça o calcanhar repetidamente. Esse simples exercício funciona como uma bomba natural que empurra o sangue de volta das pernas para cima, aliviando o inchaço e a sensação de peso. É possível, sim, observar mudanças reais em poucas semanas. Quando começamos a alimentar nosso corpo com o que ele realmente precisa e adicionamos esses pequenos hábitos de movimento, o organismo responde com gratidão. Você sentirá menos cansaço, suas pernas ficarão mais leves e, aos poucos, aquela sensação de que o sangue não flui irá desaparecer. Lembre-se de que a saúde é um caminho construído dia após dia. E cada escolha que você faz hoje é um tijolo a menos na parede da doença e um tijolo a mais na construção da sua longevidade. Este é o momento de tomar as rédeas da sua saúde. Se este conteúdo trouxe claridade e esperança para a sua rotina, eu convido você a se inscrever no canal Divina Saúde. Aqui, estamos juntos nessa jornada de envelhecer com qualidade, aprendendo a comer melhor, a entender o que nosso corpo pede e a viver com muito mais prazer. Não esqueça de deixar o seu like se você aprendeu algo novo hoje, pois isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para outras pessoas que, assim como você, merecem viver com saúde e disposição. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que você sabe que vive reclamando de pernas pesadas e inchaço, pois compartilhar conhecimento é um ato de cuidado. Agradeço por ter me acompanhado até aqui e lembre-se, a mudança que você deseja começa no seu próximo prato. Conte comigo para continuar sendo o seu guia nessa busca por uma vida leve, saudável e cheia de vitalidade todos os dias. Até o nosso próximo encontro, onde vamos continuar decifrando os segredos da boa saúde para que você aproveite cada momento da sua vida com total liberdade e energia. Além dos cuidados práticos que discutimos até agora, é fundamental mergulhar um pouco mais fundo na compreensão de como o sistema circulatório funciona em harmonia com as nossas escolhas cotidianas. Muitas pessoas enxergam as pernas apenas como membros de suporte, mas elas são, na verdade, o segundo coração do nosso corpo. Quando caminhamos, os músculos da panturrilha se contraem e funcionam como uma bomba, espremendo as veias e impulsionando o sangue de volta ao coração contra a força da gravidade. Se negligenciamos esse mecanismo, transformamos nossas pernas em um reservatório de estagnação. Para garantir que essa engrenagem funcione perfeitamente, precisamos olhar para a hidratação de uma perspectiva diferente. Muitas vezes, o inchaço não é apenas falta de movimento, mas uma resposta à desidratação crônica ou ao excesso de sódio que retém líquidos nos tecidos. Beber água não é apenas uma recomendação genérica, é uma necessidade biológica para manter o sangue menos espesso e facilitar a sua circulação pelos capilares mais estreitos. Experimente adicionar ao seu dia a dia um pouco de limão ou fatias de pepino na água. Essas pequenas adições alcalinizantes ajudam não apenas na hidratação, mas também na desintoxicação natural do organismo, reduzindo a carga inflamatória que frequentemente se acumula nas extremidades inferiores. Outro ponto que pouca gente considera é a influência da temperatura ambiente e do vestuário. Roupas excessivamente apertadas, especialmente elásticos na altura da virilha ou joelhos, podem funcionar como um garrote, impedindo o retorno venoso e agravando o quadro de varizes. No calor, os vasos sanguíneos se dilatam naturalmente, o que torna o trabalho de retorno do sangue ainda mais árduo. Se você vive em uma região de clima quente, considere banhos de contraste nos pés ao final do dia.
Alternar entre água fria e morna ajuda a exercitar a musculatura dos vasos sanguíneos, melhorando sua elasticidade e prevenindo que eles se tornem flácidos e tortuosos com o passar do tempo. Falando sobre a alimentação, gostaria de expandir o conceito de proteção vascular. Existem alimentos que funcionam como verdadeiros protetores da parede das veias. O grupo das frutas vermelhas, como framboesas, amoras e uvas escuras, é rico em antocianinas, compostos que fortalecem o colágeno das veias, tornando-as mais resistentes. Adicionar uma porção diária dessas frutas é um investimento direto na integridade do seu sistema circulatório. Da mesma forma, o uso generoso de temperos naturais, como o alho e a cebola, que possuem propriedades anticoagulantes suaves, ajuda a manter o sangue fluido. Muitas das dores que sentimos nas pernas ao final do dia são, na verdade, microinflamações, que podem ser amenizadas com escolhas simples na cozinha. Não podemos deixar de falar da importância do descanso reparador. A posição em que dormimos pode fazer uma diferença monumental. Tente elevar levemente os pés da cama, colocando um travesseiro firme sob as pernas durante a noite. Essa simples inclinação permite que a gravidade trabalhe a seu favor enquanto você dorme, facilitando o esvaziamento das veias e reduzindo a pressão que se acumulou ao longo de todo o dia. Você notará que, ao acordar, a sensação de leveza será muito maior, e o inchaço que costumava persistir não terá chegado a ocupar o mesmo espaço. A longevidade é um conceito que vai muito além da ausência de doenças. Trata-se da capacidade de manter a autonomia. Envelhecer com qualidade significa poder caminhar, subir escadas, brincar com os netos ou passear em um parque sem que o corpo seja uma barreira intransponível. Quando falamos de circulação, estamos falando essencialmente de liberdade de movimento. Cada artéria limpa, cada veia funcionando sem obstruções, é um sinal de que o oxigênio está chegando onde precisa chegar, nutrindo cada célula e mantendo a vitalidade dos tecidos. Reflita sobre o seu ambiente de trabalho e lazer. Existe a possibilidade de ajustar a altura da cadeira para que seus pés fiquem bem apoiados no chão, evitando que a borda do assento pressione a parte de trás das coxas. Essa pressão constante é um inimigo silencioso que muitas vezes ignoramos por anos. Pequenos ajustes ergonômicos, somados a essa consciência corporal que estamos desenvolvendo, criam um efeito acumulativo de bem-estar. O corpo humano é uma máquina extraordinária de adaptação, mas ele precisa que nós sejamos os arquitetos desse processo, dando-lhe os comandos certos. Quero que você tente implementar uma técnica de respiração consciente ao longo do dia, especialmente quando estiver sentado por períodos mais longos. A respiração profunda, utilizando o diafragma, cria variações de pressão no abdômen que ajudam a bombear o sangue das veias profundas para o coração. Muitas vezes, respiramos de forma curta e superficial, o que mantém o corpo em um estado de tensão contínuo. Ao respirar lenta e profundamente, você não apenas oxigena melhor os tecidos, mas também acalma o sistema nervoso, o que relaxa a musculatura ao redor das veias, permitindo um fluxo mais livre e desembaraçado. À medida que você começa a notar essas melhorias, é natural que seu nível de energia suba. Com o sangue circulando de forma eficiente, a fadiga muscular crônica diminui e você se sentirá mais disposto a realizar atividades que antes pareciam penosas. O segredo não está em mudanças radicais que duram 3 dias, mas na persistência de pequenos hábitos que se tornam parte da sua identidade. Ser alguém que cuida da própria saúde é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É reconhecer que a vida é um bem precioso e que cada dia conta na construção de um futuro onde o corpo trabalha a seu favor e não contra você. Se você chegou até aqui na leitura, é porque existe dentro de você um desejo genuíno de mudança.
O conhecimento só se transforma em sabedoria quando é colocado em prática. Não espere pela próxima semana, pelo próximo mês ou pela próxima consulta médica para tomar uma atitude. Comece agora. Levante-se, alongue-se, beba um copo de água, observe a sua postura. Escolha um dos alimentos que mencionamos para incluir na sua próxima refeição. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória sobre a inércia e um passo em direção à vida que você realmente quer levar. Continuaremos explorando esses caminhos em nossos futuros encontros. Existem segredos sobre a nossa biologia que, quando revelados, mudam completamente a maneira como enxergamos a passagem do tempo. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de degeneração ou perda de função. Ele pode ser uma fase de colheita, onde desfrutamos da sabedoria acumulada em um corpo que se mantém funcional, forte e resiliente. O Divina Saúde é um espaço para cultivarmos essa visão, longe dos preconceitos sobre a idade e focados na capacidade real que cada um de nós tem de tomar as rédeas da própria biologia. Agradeço imensamente pela sua dedicação em aprender e em se cuidar. Lembre-se de que a saúde das suas pernas é um reflexo direto da saúde do seu coração e da sua vitalidade como um todo. Sinta-se orgulhoso por estar buscando essas respostas, pois a maioria das pessoas prefere ignorar os sinais do corpo até que o problema se torne insustentável. Você está à frente, consciente e pronto para agir. Mantenha esse foco, mantenha essa curiosidade constante sobre o que o seu corpo tem a lhe dizer. E continue trilhando esse caminho com a certeza de que cada esforço será recompensado com mais disposição, mais conforto e, finalmente, mais liberdade para aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer. Estamos apenas começando essa jornada e mal posso esperar para partilhar mais estratégias, revelações e práticas que farão com que cada dia que passa seja mais leve do que o anterior. Até breve, e não esqueça de que o seu corpo é o seu templo mais sagrado. Trate-o com o respeito e o cuidado que ele merece, todos os dias, sem exceção.